Amigo ouvinte, bom dia. Vendo aqui esse livro da Carol Thompson, eu estou lendo ele, achei muito interessante. E o título diz: Lidando com o problema básico do homem. Inclusive vou deixar o link aqui para você acompanhar o primeiro que eu fiz. A primeira meditação. Usando esse livro como base. E a Bíblia em primeiro lugar, né? Ela toma a Bíblia como base, escreve alguma coisa, eu tomo a Bíblia e ela como base e fala alguma coisa. Deixa eu me permitir. E a Bíblia é o princípio básico de tudo, na verdade, né? E nesse livro, na discussão de estudo, no guia de discussão de estudo, no capítulo 2, que é o que eu estudei e estou mais ou menos a par, depois eu quero fazer ele todo, se Deus me permitir, que é muito maravilhoso. Eu pretendo fazer isso. Aí vocês acompanham aí, que vocês vão achar legal. O segundo capítulo fala sobre culpa, vergonha e medo, né? Entender, esconder e encobrir. No dia que o homem transgrediu e rompeu sua aliança com Deus, ele tornou-se a criatura que se esconde e se encobre. Vamos ler aqui Gênesis 7 a 10. Para a gente entender melhor. Gênesis 3, 7 a 10 diz assim: E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aí ela pergunta aqui: qual o problema básico do homem, apresentado no versículo 10. Aí o versículo 10 diz: Ele diz: Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Louvado seja Deus. Aí o problema do versículo 10 aqui é culpa, vergonha e medo. Aqui diz: esconder e encobrir. No dia em que o homem transgrediu e rompeu a aliança com Deus, ele se tornou criatura que se esconde e se encobre, né? Vamos ver aqui na página 18. Até aquele dia o homem havia sido livre. Ele desconhecia o medo. Porque quando Deus criou Adão, ele era totalmente inocente. Ele era inocente. E Eva depois apareceu também com o mesmo espírito de inocência, né? E era livre para se aproximar de Deus, para ter comunhão com os outros. Sem dificuldade, para comunicar seus sentimentos e pensamentos mais íntimos. Para entrar em relacionamento sem egoísmo.
para ser ele mesmo, sem medo de rejeição. O homem não tinha medo, até o dia em que experimentou a morte da alienação, né? O homem não tinha medo até o dia que experimentou a morte da alienação. A alienação aqui foi a transgressão, né? Quando ele transgrediu, ele se alienou, aí veio a desobediência dele e da mulher, mas enquanto não era inocente. Eles eram inocentes. Deus criou eles igual a inocência de um bebê, andavam até nus, né? Sem perceber nada. Enquanto não comeram da árvore que Deus proibiu, eles eram inocentes. Aí no dia que ele transgrediu e rompeu sua aliança com Deus, ele se tornou a criatura que se esconde e se encobre. Por isso aqui, ó, é culpa, é vergonha e medo. Por quê? Porque ele transgrediu. Aí quando Deus apareceu e disse para ele no versículo 10, como que diz, qual o problema básico do versículo 10 apresentado? Qual o problema básico do homem apresentado no versículo 10? Depois da desobediência, ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi. Primeiro temeu, né? Teve medo aqui, porque estava nu. Como é que ele descobriu que estava nu, se ele era inocente? Porque entrou em alienação quando transgrediu com Deus. E depois se escondeu. Esconder por quê? Não tinha motivo para isso. Quando você é inocente, você não tem motivo para se esconder. Se a sua consciência não lhe acusa de nada, se esconder para quê? Né? Aí o homem, em transgressão, alienado com este mundo, que jaz do maligno, né? No caso, enganado por Satanás, ele se aliena a essas coisas. Aí teme, vem o medo, e se esconde. Vem a culpa, vem o medo e se esconde. Imagine você se esconder de Deus, né? Misericórdia. Mas eles eram inocentes. Ora, o pecado é que nos afasta de Deus. Aí quando ele disse, Senhor, estava nu, aí Deus disse, quem te disse que tu estava nu, Adão? Por acaso tu comeu da árvore que eu disse para tu não comer? Aí veio a culpa, né? Se sentiu culpado, a sua consciência, nosso próprio juiz, que é a nossa consciência, ele se sentiu culpado que realmente tinha transgredido, desobedecido a Deus. Depois veio a vergonha, que ele descobriu a ciência do bem e do mal. Quando comeu daquela árvore, Deus disse não comesse, para ele ficar na boa, inocente, ele comeu. Aí veio a vergonha, que ele se sentiu nu, ficou com vergonha, se cobriu com as folhas de figueiras, né? E veio o medo, porque ele se escondeu, como diz no versículo 10, né? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Se escondeu, né? Porque estava em pecado, estava sentindo a culpa e ficou com medo e se escondeu. Essa é a realidade. Essa é que é a alienação do homem, a transgressão contra Deus, né? Aí aqui é que ela pede, como você descreveria a culpa e o medo, né? Eu acabei de dizer, a culpa quando você desobedece. Aí a sua consciência lhe acusa. Ela fica
E eu peço a Deus, Deus me dê a leveza de uma consciência sã, porque se a sua consciência não lhe acusar, você dorme tranquilo a noite toda, né? E o medo vem porque você tem medo das consequências do pecado, né? E o pecado gera morte. Aí você fica com medo. É essa a razão, segundo o meu parecer, né? E depois, para finalizar aqui, ela diz: como você vê o medo operando juntamente com a vergonha? Como você vê o medo operando juntamente com a culpa e a vergonha? E aqui, para concluir esse estudo, ele diz: como você vê o medo operando juntamente com a culpa e a vergonha? Culpa, vergonha e medo que vem causar isso, né? O medo é porque a sua consciência lhe acusa do pecado que você cometeu, vê o medo. Juntamente com a culpa, né? A culpa você transgrediu, você sente, a sua consciência lhe acusa quando você faz uma coisa errada. Aí vem o medo, que é uma consequência da culpa, né? E vem a vergonha também. Agora, como você vê o medo operando juntamente com a culpa e a vergonha? Por que isso? Porque as nossas obras, ou as obras dos homens, não são feitas em Deus. Porque quando é feita em Deus, ela é transparente. Não tem de que ninguém lhe acusar. Porque elas são feitas em Deus. Agora aqui, ele não fez, ele se escondeu com medo porque transgrediu. Quando as coisas é feita na ordem de Deus, na verdade, como diz aqui em João 3:20, diz: todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, porque não foram feitas em Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Quando são feitas em Deus, elas são transparentes. Você faz questão que todo mundo veja que é baseada no bem. Louvado seja o nome do Senhor. É baseada na luz, né? Aí aqui tá aqui a resposta. Porque quando você é transparente nas suas coisas, não existe razão para você ter culpa, vergonha ou medo. Aí o pecado, vem a culpa, faz o pecado. Aí, por exemplo, eu vi uma vez um ladrão aqui na minha rua. Ele roubou alguma coisa, parece que ele assaltou um comércio aí, e a polícia veio atrás dele e pegou ele aqui na minha rua. Achei tão humilhante para ele, né? Mas por quê? Ele cometeu um roubo, um pecado. Aí veio a culpa, a polícia escorou ele, né? Ele parou, levantou as mãos. Aí um bocado de gente foi ver, né? Aí ele se sentiu culpado, porque realmente ele tinha levantou as mãos, ele tinha roubado lá, ele tinha ou tentado, né? Aí veio a culpa, depois veio a vergonha, um bocado de gente olhando para ele. A polícia bateu até no rosto dele. Que vergonha, né? Que o pecado nos traz. E o medo, aquele medo que a pessoa fica: poxa, daqui eu vou ser preso, quem sabe eles me matam lá dentro da cadeia. Isso é que acontece com o pecado, né? A culpa, depois ele culpa, a sua consciência lhe acusa, depois você fica com vergonha e depois vem o medo, como eu acabei de citar. É isso aí, meu irmão. O problema básico é isso aí: alienação. O homem alienado pelas coisas desse mundo,
pensa que tudo na vida é o ter, é o possuir, é o dinheiro, aí entra numa armadilha dessa aí, Satanás acaba com ele. Por isso vamos se ligar e ter a inocência quando Deus criou Adão, na boa, sem comer da árvore do bem e do mal, né? Foi, na moral da história aqui, foi uma transgressão, foi uma desobediência. Deus te abençoe, que você tenha entendido aí. Eu tentei passar o que eu também estou aprendendo, e que Deus te abençoe. Espero que tenha lhe edificado. Fique em paz e que Deus nos dê uma próxima oportunidade em nome de Jesus.